Olá, de novo aqui estamos na nossa aula 14ª, 14 para os íntimos e os amigos. Vamos falar sobre as questões de equipamentos, ferramentas e veículos utilizados nos trabalhos, do sistema elétrico de potência, trabalhos com eletricidade. Então, como sabemos, todo e qualquer serviço deve ser executado, realizado com equipamentos e ferramentas adequados aos serviços, e inclusive que sejam homologadas pela empresa em que se trabalha e principalmente certificados pelos órgãos do Inmetro, do governo federal, não é? É aquilo que eu falei na aula anterior, sobre um alicate, uma chave de fenda, são ferramentas que devem ser, por que homologados pela empresa? Porque, de novo, a empresa é que sabe aonde e o que ela quer fazer, qual é a atividade de negócio que ela quer desenvolver. Em cima disso, nada e ninguém melhor para fazer a escolha da ferramenta, o equipamento correto, não é? Claro, existem normas de ferramentas, esta própria norma NR10, ela orienta para algumas ferramentas, mas a decisão final, é da empresa. E é aquilo, junto com a escolha vem a responsabilidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo, pode ser, realizado de acordo, ou eu posso realizar uma atividade completamente insegura e não acontecer nada, mas a probabilidade de que aconteça é muito grande. Então, para isso, as ferramentas, os equipamentos, os métodos de trabalho, não padronizados, pela empresa, os equipamentos, as ferramentas não homologadas, não devem ser, utilizados para a realização dos trabalhos. Isso é um dos pontos em que o profissional, principalmente o responsável pela atividade, ele tem o direito de, é a tal da condição impeditiva. Uma ferramenta ou equipamento inadequado é uma condição impeditiva para realizar um trabalho. Então o trabalhador não deve, de maneira alguma, trabalhar com ferramentas não certificadas e não homologadas. Não manter ferramentas e equipamentos nenhum junto ao corpo, aos bolsos. A gente tem uma mania de pegar a chave de fenda e pôr no bolso de trás, um alicate, é tudo no bolso de trás. Parece casa de mamãe, coração de mamãe que aceita tudo, não é? E também, eles não devem utilizar a ferramenta para uma atividade que não seja aquela que a ferramenta foi projetada e fabricada. Eu começo a usar, chave de boca ou coisa parecida, ou mesmo uma chave de fenda grande, porque eu preciso martelar alguma coisa, um prego e tal, e não tenho o martelo, então. E na área do setor elétrico, isso é um agravante. A gente vem dizendo desde o início do curso, erro em serviços com eletricidade não se erra duas vezes, Raros são aqueles em que erraram a primeira e sobreviveram. Sequelas com certeza tiveram, mas ainda conseguiram sobreviver. Então a especificação dos equipamentos e ferramentas devem passar
como critério para homologação na empresa? Pela análise de risco. Análise de risco da atividade, análise de risco para indicar tal ferramenta, tal equipamento, para que atividade elas devem ser utilizadas. Vamos até detalhar melhor. Eu conheço empresas, né, a nível mundial, são empresas multinacionais, que eles não só homologam as ferramentas, como eles têm dentro do padrão deles de atividade e procedimento, é assim, olha, vai ter que desatarrachar um parafuso de cabeça a sextavada. Eles indicam a bitola da chave que deve ser usada, as características dessa chave a nível de segurança. Se depois é uma chave de fenda no lugar de uma chave estriada, chave de boca, não é? Porque aí é um parafuso fenda, a mesma coisa. Eles indicam no manual deles até exatamente qual, né? Eu conheci um fabricante de equipamentos para ensaios de laboratório suíço chamado Heffley, que eles indicam exatamente tudo e ainda põem a fotinho, aonde? No manual de instalação e montagem dos equipamentos deles. Cada parafuso, cada porca, eles indicam qual é a ferramenta e mostra até a fotinho da ferramenta. Tanto que eu tinha muito contato com esse equipamento na década de 70 e por não haver determinadas ferramentas no Brasil, você quando adquiria um equipamento da Heffley, essas chamadas ferramentas que para eles não era especial, mas aqui era, por não ter, eles mandavam junto com o equipamento deles, como cortesia para o cliente, para evitar que o cliente utilizasse, né, por não ter, fizesse uma adaptação e acabasse, né, executando num ato inseguro. Para ver o nível que empresas com consciência chegam, né? Todo equipamento, toda ferramenta utilizada deve, né, em princípio, garantir e atender, né, às necessidades, às exigências em que o trabalho, em que ela será executada. E para isso, então, você precisa fazer o chamado controle de risco da ferramenta, do equipamento. E existem dois itens importantes para isso. Ela tem que ser dieleticamente isolada, não é? Nas normas, nas informações de quando pertinente. Bom, quem trabalha com eletricidade sempre vai ser pertinente, né? Ah, não, mas eu estou trabalhando com o sistema desenergizado. Então, mas seguro morreu de velho. Não, eu pus todos os bloqueios. A gente nunca pode duvidar da criatividade do ser humano. Então, já que, né, a gente então tenha como procedimento trabalhar com ferramentas dieleticamente isoladas. Eu, na época da escola, aprendia com meus professores, né, que a pessoa, aquele jovem que quer estudar para a área elétrica, ele tem que fazer uma análise dele e saber se ele nasceu dieleticamente isolado. Se ele for um indivíduo dieleticamente isolado, né, ele está apto, não é, a trabalhar. Brincadeiras à parte, é porque precisamos ter cuidado. E as ferramentas e os equipamentos devem ter, né, como principais características resistência mecânica e elétrica adequada à sua aplicação, né? É não pegar um martelo para tentar soltar um parafuso, uma porta, e não pegar, né, a chave de fenda para dar uma martelada
num prédio, né? Então, para isso, nós temos que, dentre os recursos materiais que estão à nossa disposição, prever, né, reserva estratégica de ferramentas vitais, prever sempre um checklist dos itens, não é? Eu tinha um hábito, quando eu era coordenador de equipe de trabalho, né? Eu vou contar para vocês algo um tanto antigo, né? Quando eu trabalhava na Light Serviço de Eletricidade S.A., eu montei uma lista de checklist, né, para a ferramenta, onde eu relacionei todas as ferramentas que eu já tinha usado alguma vez na vida. Para quê? Para quando eu fosse toda vez para um novo trabalho, eu tinha já minha listinha e eu ia item por item. Esse eu vou precisar, pega, esse eu vou precisar, esse eu não vou. Mas esse checklist me orientava para que eu, né, evitasse esquecer alguma coisa. No início é aquilo, é uma chave de fenda, é uma chave de engenheiro, porque eu não era engenheiro na época, que é a famosa chave inglesa, uma chave de boca e tal. E aí começava a fazer o trabalho, aparecia lá algo que, eu não tinha a ferramenta, mas eu anotava para já incluir no meu checklist. E, claro, as pessoas, não é, que vão adquirir, comprar, homologar ferramenta e equipamento, eles terem conhecimento, né, para fazer a aquisição correta. Porque aqui no Brasil, eu sempre digo que tudo para se fazer no Brasil tem 5 pré-requisitos, né? E eles são preço, 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 preço e preço. E eu ainda digo o seguinte, se aparecer um gênio e criar um sexto, com certeza será preço. E é aquilo, segurança, vida, está diametralmente oposta a esse quesito chamado preço. Então não se brinca, né? Nós temos que ter, quem vai comprar, né, quem vai especificar a ferramenta, tem que saber, não é, a sua importância, a necessidade, e o preço vai ser consequência, né, da atividade que vai se desenvolver, principalmente com eletricidade, e os riscos a que se está sujeito. E existem ferramentas de todos os preços, mas a ferramenta adequada, ela tem o que eu digo, o preço justo. Ela com certeza é uma de custo mais elevado, mas é a que maior garante a saúde e a vida do trabalhador, né? E aí, diante disso, né, da questão ferramenta, equipamentos e tal, nós temos algo também importante, que é o veículo, não é? Que veículo? Dentro de segurança do trabalho, o veículo, o carro de transporte, se ele é um carro que adentra zonas de risco, ele tem que passar pelos seus cuidados. Se é um equipamento, né, aquela cesta, não é, para que se possa fazer trabalho com linha viva, né, sistema energizado, também mais cuidado ainda. Por exemplo, né, aquelas plataformas, não é, para você trabalhar em altura, não é? Ela não pode esquecer que se ela tem uma atividade ligada às questões elétricas, ela tem que ter a previsão de ser dieletricamente isolada e não qualquer plataforma, né? Qualquer caçamba, não é? Que sirva para atividade sem a finalidade elétrica. E a pessoa, não é, que vai lidar com esses equipamentos, com esses veículos, eles têm que ser habilitados a dirigir o carro, habilitado a operar a caçamba, a plataforma, não é? E, principalmente, tem que ter curso de primeiro socorro,
Por quê? Porque se alguém se acidentar, e dependendo do lugar, é ele que vai fazer esse atendimento, vai pegar o acidentado e vai correr para uma unidade hospitalar. Então, dá importância que este profissional, que faz parte muitas vezes da equipe, ele tem que ter. E isso é treinamento. Quem propicia? A empresa. E ele deve ter uma reciclagem contínua. E, no final, finalizando, os cuidados que temos que ter com equipamentos, com ferramentas e principalmente com veículos, né? Higienização, lubrificação, né? Avaliação mecânica, não é? Testes elétricos quando forem pertinentes, não é? A questão, não é, de você durante a manutenção das suas ferramentas, né? Não se utilizar de produtos corrosivos que vão permanecer na ferramenta, né? Você limpa, quero tirar aqui uma oxidação, você tirou, mas se você depois não der um outro cuidado, esse processo vai continuar e a questão da oxidação vai perdurar, tá? Então, isso nós temos que ter esses cuidados, não é? Com ferramentas, equipamentos e veículos. E todo profissional que vai utilizar deles será chamada pessoa qualificada, treinada, né, autorizada. Era isso para segurança com equipamentos, ferramentas e veículos.